Oi, gente! Mais um vlog. Hoje é terça-feira. Eu não gravei as coisas que eu fiz ontem. Aliás, né, pra quem tá aqui de novo, muito obrigada por assistir mais um vlog. E pra quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Iris, eu tenho 23 anos. Eu sou recém-formada em artes e vocês estão acompanhando aqui no canal a minha jornada de me tornar uma artista independente. Ontem a gente fez, eu tinha algumas coisas pra fazer da commission, mas eu acabei não gravando por motivos de... Não é uma encomenda confidencial nem nada do tipo. É só que eu tinha que fazer algumas coisas com programas que começaram a me estressar. E aí eu, ao invés de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, tipo, gravar o vlog e fazer isso, e aí eu tava me estressando, e aí não parecia estressada no vlog, e todas essas coisas, eu decidi só deixar pra começar o vlog hoje. E vou mostrar pra vocês o que a gente fez. A gente fez, vocês viram, né, no último vlog, o desenvolver do cenário, e daí eu fiz personagem, e aí a gente tava animando o personagem. E aí isso me estressou, porque por algum motivo o meu aplicativo fica excluindo as coisas que eu animei antes, não me deixa exportar o arquivo do jeito certo, e aí eu procuro os tutoriais, eu tô fazendo exatamente igual o tutorial, mas ele fica corrompendo meu arquivo e me dando raiva, e só me estressando cada vez mais. Porém, acontece, o que eu vou fazer? Não vamos lutar mais contra isso, deu tudo certo, e é isso que importa. Eu abri agora pra mostrar pra vocês, e eu já descobri que meu arquivo excluiu uma parte da animação que eu tinha feito, que era a animação do tronco do personagem. Né, fi? Você tá bravo também? E é isso, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, vocês lembram que a gente tinha feito esse cenário, e aqui eu fiz uma animação bem simples pra minha frame, só pra colocar o LED pra girar ali atrás, e as luzes, né? Mas vocês lembram que a gente tinha feito esse cenário. Então aqui tá uma animação quadro a quadro, são só 4 quadros que se repetem em looping. E aí depois disso a gente fez o personagem. Só que, como vocês podem ver, ele está inteiro dividido em várias camadas, né? Tipo, braço, perna, coisas separadas. A imagem normal ficaria assim, estática, né? Calma aí, deixa eu focar bonitinho. Ficaria assim, estática. Mas a gente não quer estático, a gente quer que isso se mexa. Então, eu vim pro computador, nesse aplicativo, que é o OpenToons, com um Z no final, pra criar uma mesh e um esqueleto digital pra esse personagem, pra poder animar ele. Só que, como dá pra ver, eu abri o aplicativo de novo e ele já excluiu as coisas, ficou só nos braços. Mas basicamente tá ali, entendeu? Ó, tem uma animação. E aí a gente exporta essa animação, e aí foi pro editor de vídeo, e aí aqui é onde a gente junta tudo, e aí temos isso daqui. Calma, deixa eu deixar em looping, que é o jeito certo. E aí a gente tem a imagem animada, que é o que a gente precisava. Né, filho? E aí é só isso, basicamente, que a gente tinha que fazer. Falta ainda animar o texto e essas outras coisas, mas isso não é nem no editor de vídeo, nem aqui. Só que pra hoje o que a gente tem que fazer é a outra parte dessa animação, porque eu vou deixar, não dessa animação em específico. A gente tem mais uma animação pra fazer. Meu Deus do céu. Olha isso. Estão vendo porque aquilo ali tá todo arranhado? Que isso? Eles estavam dormindo até agora. Gente, vai dormir de novo, vai. Mas assim, a gente tem essa outra pra animar, que é uma cidade, né? Então, mas a cidade vai ficar parada, no caso. O que vai mexer são as nuvens atrás. E o personagem aqui, que vai estar bebendo uma lata de alguma coisa, que eu não lembro o que é. Tem que ver nas mensagens bonitinho. Mas é isso que a gente vai fazer hoje. Fazer esse cenário em perspectiva. O prédio, as nuvens acabaram separadas pra animar depois. E é basicamente isso. Gente, sofri um pouco com a perspectiva e a quantidade de detalhes. Ainda vai ter muito mais detalhe quando a gente renderizar isso aqui, né? Mas estamos assim. Tá escuro já. E estamos assim. Estamos assim. Estou satisfeita com essa perspectiva. Faltam nuvens no fundo, outras coisas. Vai dar tudo certo. Sem complicação. Ainda vai um personagem aqui, né? Que vocês viram. Mas a gente vai começar animando o cenário. Tá tudo ótimo. Tudo sob controle. Tá bem bonitinho. Tá, tipo assim, uma gracinha. A gente vai renderizar agora, colocar vários detalhezinhos bem fofinhos e vai ficar chuchu. Um chuchuzinho. E eu vou terminar ainda hoje, por mais que tenha passado o horário, porque passou por outras complicações de coisas que eu tive que fazer, que é culpa minha mesmo daí. Não culpa do negócio. Acho que a gente tá há umas 4 horas aqui, nesse negócio aqui. Eu acabei de olhar no tempo do Procreate, tá umas 4 horinhas. Outro dia já, vocês viram ontem a gente fazendo o desenho, né? Não consegui terminar, mas é porque eu também, na minha cabeça, achei que eu super ia dar conta de fazer aquela perspectiva com 500 mil janelinhas super rápido. Realmente viajei, assim. Aí hoje eu comecei a colorir e vou mostrar pra vocês como tá ficando. A gente tem uma paleta de cores bem definida, que, né, o cliente separou. Então a gente definiu nessa, baseada em uma das imagens de referência. E sabe o que eu acho muito engraçado, gente? Olha a teoria das cores pra vocês. Olha como esse prédio é super apagado
e afins, né? Mas se a gente desativa a camada de fundo, olha quando ele fica azul. Enfim, daí a gente vai colorir, renderizar essa parte aqui toda, fazer as nuvens, animar as nuvens, mandar pra aprovação e daí a gente vai passar pra próxima coisa. Essa próxima coisa, inclusive, sendo produtinhos da loja. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô sentindo que minha cara tá inchada e minha pele tá podre. Assim, considerando a quantidade de estresse e surtos que a gente teve nos últimos dias, deixa eu pôr vocês pra gente conversar. Considerando o surto de... Cadê minha loja de cabelo que tava aqui? Tá vendo? Eu já tô ficando maluca confundindo as coisas. Deixa eu prender meu cabelo então com uma caneta. Considerando a quantidade de surtos que a gente teve, né, aqui nesse período, eu tô indo bem devagar pra não ficar mais maluca, mais doente, né? Não queremos. E principalmente porque a nossa feira tá chegando, né? A Super XP tá chegando. E o Arce Alley deles é maior. E eu tô um pouco nervosa, principalmente porque... Primeiro de tudo, gente, aparentemente, eu não posso levar ninguém pra dividir a mesa comigo. E eu tenho que depois, eles vão entrar em contato, eu posso pedir pra dividir mesa com alguém que já tá lá. Mas eu não sei se eles já fizeram esse arranjo antes ou não. Entenderam? Então eu não sei se... A princípio eu tô com a mesa sozinha. A mesa só minha. E aí, vocês viram que os produtos que eu tinha, agora eu tenho mais produtos, né? Mas vocês viram que eles ficaram meio, tipo, certinhos ali na quantidade que a gente tinha. Então eu tô nervosa, com medo de não encher a mesa parecer vazia, parece que eu tenho pouca coisa. E coisa assim. Mas essas coisas novas que a gente vai fazer são adesivos, a gente tem as cartelas de adesivo chegando também. Eu não sei ainda exatamente como eu vou expor as cartelas de adesivo bonitinho, porque eu quero que fique... Tem que encher o resto do espaço da mesa, parecendo bonitinho. Eu acho que o resto, na verdade, do espaço da mesa vai ficar as eco bags e o nosso expositor vai ficar mais cheio de coisas e afins, né? Enfim. Não temos que nos preocupar com isso agora, porque é dia 3, a nossa feira é dia 12, nossos adesivos estão pra chegar e a gente tem que pedir o DTF e lavar as eco bags, isso é uma coisa muito importante. Porque eu senti, né, que esse fornecedor, eu não sei, essa pedi de outro fornecedor, mas o fornecedor que eu pedi antes, elas são do mesma medida, mesmo tamanho, mesmo tudo, gente, mas é que o primeiro fornecedor que eu pedi, eu senti que veio com um cheiro meio esquisito. Um cheiro muito forte de cola e coisa assim, e eu fiquei tipo, a pessoa não vai querer comprar pra lavar, a pessoa vai querer comprar pra já usar, né? Então... Tendo isso em mente, eu lavei elas. E aí agora eu comprei um outro fornecedor. Eu não abri ainda o pacote, eu só conferi que deu tudo certo e deixei lá. Então eu não tirei do pacote, lacra tudo ali. Então pode ser que quando a gente abre, saia de novo um cheiro enorme de cola. E a gente entra em depressão. Então eu vou lavar tudo de novo pra passar tudo bonitinho. A gente comprou o ferro de passar e a tábua de passar, que era uma coisa que a gente não tinha. Então a gente tem uma tábua e o ferro de passar pra passar as coisas. E as eco bags antes de estampar. E eu tenho que fazer um inventário bonitinho de quantas eu vou pedir de novo. Porque a nossa de gatinho esgotou, lembra? E da Kurama a gente tem algumas. Então eu acho que eu vou fazer mais das de gatinho, já que foi a que saiu mais. Entendeu? Faz sentido, né? Se foi a que saiu mais, mas quem garante que nesse próximo evento, na Super XP, a de gatinho é o que vai sair mais. Entendeu? Então, mas enfim, vamos parar de surtos psicóticos e focar nas coisas. A gente vai fazer alguns adesivos novos. As nossas cartelas já foram, né, no último vlog. Elas ainda não chegaram. Elas foram enviadas ontem, eu acho. Ou estão pra serem enviadas. Enfim, de todo jeito, elas vão chegar a tempo porque são 5 dias úteis de envio e a gente tá no dia 3, né? Então, se são 5 dias úteis e for enviado hoje, chega na quarta que vem. É isso, entendeu? Medo, um pouco de medo, um pouquinho de medo, mas vai dar certo. E agora eu tenho fazendo as cores ali, definindo as cores bonitinho, onde ia encaixar melhor cada cor. E agora eu vou almoçar, porque já é meio de 20. E depois de almoçar, a gente volta a terminar de pintar isso daqui pra fazer a animação das nuvens e mandar pra aprovação essa animação de cenário. É isso, deixa eu parar de falar com vocês, senão eu fico maluca falando as coisas. Ontem deu tudo certo, tem um negócio específico do Procreate, que é muito difícil, é muito complicado posicionar a régua de simetria, porque ele não mostra um eixo muito decente, sabe? E outra coisa que me incomodou um pouquinho, só dessa ferramenta que foi a primeira vez que eu usei, é que no Clip Studio eu consigo definir a linha do horizonte e mexer meus pontos de fuga independente do meu horizonte. Ali o horizonte mexe junto com o ponto de fuga. Então, ou eu sou um pouquinho burrinha e não descobri como separa as coisas, ou deu tudo errado. Mas assim, no fim deu certo, entendeu? Eu só tava um pouco estressada com todas essas coisas, deu tudo certo. Consegui resolver também o problema do meu computador, meu computador que tava com problema. O aplicativo que estava maluco, querendo apagar as coisas. Resolvemos isso daí, tá tudo certo. Deixa eu ir almoçar agora e parar de falar as coisas pra vocês. Gente, outro dia, e agora a gente tem algumas coisas pra fazer. E aí o que eu pensei, vou trazer uma decisão que eu pensei agora pra vocês, que é a feira, a Super XP,
Já expliquei pra vocês porque eu fico chamando de feira, eu acho, né? Enfim, minha mãe fazia muitas feiras de artesanato, eu ia com ela. Então estou acostumada a ficar atrás do balcão atendendo as pessoas como assistente dela, né? Agora eu tô fazendo por mim mesma. Mas eu sei que são eventos que não são feiras. São eventos tipo Arts Allies, que é uma feirinha de artista dentro de um outro evento, né? Mas enfim, eu fico chamando de feira. Nesse sentido, pelo amor de Deus, não é pejorativo de nenhuma maneira. E se você interpretou como pejorativo, acho que o problemático é você que tá achando que feira é uma coisa pejorativa, né? Enfim, do nada, do nada, do nada. O evento é na sexta. E eu geralmente posto os vlogs na segunda, né? Então, eu vou ficar com muitas imagens no celular, tô com medo de não conseguir filmar o vlog do evento direito. Então, o que eu decidi fazer é, eu vou filmar esse vlog, ao invés de filmar até sexta pra postar na segunda, eu vou filmar até quarta. Desculpa, gente. Eu vou filmar até quarta. Na quarta eu vou postar, na quinta eu posto. E aí, de sexta pra frente, ou de quinta, que são os preparativos, até segunda vai ser o vídeo do evento em si, como um extra, assim, pra vocês, né? Então, basicamente vai ser isso que eu vou fazer, porque na minha cabeça é o que faz mais sentido. Não sei se eu tô certo ou não. Enfim, a gente terminou o cenário, falta desenhar o personagem, mas a gente tá com algumas divergências do tipo, a ideia... Faltou definir um elemento importante sobre o que o personagem vai estar segurando, então eu vou mandar pra aprovação a animação só do cenário, pra ele definir qual é o que o personagem vai estar segurando quando a gente animar ele. E aí, enquanto eu espero essa resposta, eu vou fazendo as outras coisas que a gente tem que fazer, dessa encomenda, algumas outras coisas pra mandar, e começar a fazer mais alguns adesivos pra gente levar na feira, tudo pronto, bonitinho. Eu tenho que imprimir os adesivos que vão ser os responsáveis, que vão nas embalagens junto com o nosso gacha das Evolutions, pra gente fazer o restock. E eu acho que a gente vai fazer o restock, tipo, hoje, de noite, ou amanhã, enfim, porque tá tudo pronto, só falta embalar. Então eu acho que realmente que a gente vai fazer esse restock nessa época. Hoje, tô meio confusa. Tô com o nariz ruim de novo. A minha cidade, Curitiba, entrou em alerta de segurança por muitos casos de problemas respiratórios. O que significa? Não sei. Mas a qualidade do ar, então, deve estar um cocô? Não sei também. Eu tenho um purificador? Não tenho, deveria comprar, sim. Mas como eu disse, a gente tá planejando se mudar, então essas grandes coisas vão ficar pra ser compradas depois que a gente se mudar. E não antes, porque eu tenho medo de quebrar na mudança, já que é uma mudança grande. Spoilers pro futuro. Enfim, né? Eu vou mostrar pra vocês como ficou a animação do cenário. Eu achei que ficou melhor do que eu esperava, na verdade, mas não tem muito o que animar, a gente definir o que ia ser as nuvens. Eu gostei do resultado, eu gostei da paleta de cores. A paleta de cores foi definida por ele, né? Pelo cliente. Eu gostei de como ficou, achei que ficou bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês, mandar pra ele pra aprovação. Fazer algumas alterações em algumas outras coisas. Fazer mais duas coisinhas que são mais rápidas, que vão levar aí até umas 3 da tarde. E depois das 3 em diante a gente vai fazer as coisinhas pra nossa feira. E... ai, tá me batendo ansiedade porque tá chegando, mas dessa vez a gente tá muito melhor. Apesar de, assim, de eu estar me sentindo melhor, eu tenho tido uns sintomas engraçados. Tipo, minha cara tá papocando de espinhas. Mini espinhas. A gente vai fingir que tá tudo bem, que até lá vai sair. Estou bebendo muita água, né, na esperança de sair. Porque eu não tenho mais nenhum produto de pele pra cuidar de breakouts de espinha. Porque eu não tinha tantas espinhas assim. Tudo bem que assim, eu tinha muito mais do que isso. Muito mais, era horroroso. Mas eu não tenho produtos secativos de espinha porque fazia tempo que eu não tinha uma espinha. Eu tinha, tipo, uma, duas pontuais e eu só ignorava. Vou gastar dinheiro com coisa pra espinha agora? Não. Ai, porque você quer economizar? Não, porque eu não tenho tempo de sair de casa pra comprar, porque a gente tem outras coisas pra fazer. Enfim, grande discurso dado pra vocês aqui, de vários nadas com nadas. Vamos pegar, eu vou mostrar pra vocês como ficou, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Gente, assim ficou a nossa animação, que vai ter o personagem aqui, e aqui alguns escritos e coisas e afins. Mas assim ficou a animação das nuvens passando no fundo. E, enfim, achei que foi bem legal a cidade com as luzes, essa paleta de cores e tal. Eu tô pensando só em talvez suavizar essas linhas antes de ir pro final. Tipo, ao invés de deixar a line art em preto, deixar de algumas outras cores. E só pra relembrar vocês. Dito isso, a gente tem mais uma animação só pra fazer, mas ela é mais simples. Mais simples, eu quero dizer, ela não tem elementos. Ela é só, tipo, elementos tipo cenário e personagem. Ela é só, tipo, cores que se mexem. E depois desse cores que se mexem, a gente tem algumas coisas pra fazer, como o ícone de perfil, arrumar os cards e fazer o banner. E eu tenho que perguntar pra ele se ele definiu também quais são os elementos que vão ter na badge vai ter na badge de suporte dele. Na badge de suporte não, na badge de inscritos. É que eu escrevi sub, daí eu li sup e fiz suporte. E, enfim, não é o caso. E é isso. Também tem umas atualizações, gente. Eu estou indo na academia. E meu peso aumentou, estou ficando, não meu peso, meu peso físico, esse a gente quer que diminua, essa é a minha meta, no caso a minha meta é emagrecer, a meta do meu namorado é
ganhar massa, então a gente na verdade trocou algumas alimentações, então, por exemplo, eu tenho tomado só leite desnatado, ele toma leite integral, que tem mais calorias, esse tipo de coisa, sabe? Ah, o requeijão dele é normal, meu requeijão é o light, porque a gente tá tentando diminuir calorias, num geral, assim. Disse eu depois de comer um brigadeiro e a gente tinha comido pizza no feriado? Sim. Mas eu também não vou me ficar me privando das coisas só porque eu quero emagrecer. Vamos uma coisa de cada vez? Enfim, eu estava muito sedentária, né? Como vocês acompanham aqui no canal. Antes eu ia pras aulas, eu andava bastante, então praticamente todo dia era muito fácil eu bater quase 5 quilômetros andando. Porque a gente ia pra algum lugar, pro outro, enfim. Então, tipo, a média de um dia ruim eu ia andar, tipo, 2 quilômetros. E num dia que eu precisava fazer alguma coisa eu ia andar 5. Então, andava muito. E aqui em Curitiba, o caminho que eu precisava fazer eram muitas subidas e descidas, né? Então, tipo, tinha essa questão. E várias vezes durante o intervalo a gente ia pra outro lugar, depois eu estava na faculdade. Então, tipo assim, era muito fácil andar muito mesmo. E depois que eu comecei a trabalhar em casa, em 2025, 2024 eu comecei a ter menos aulas, comecei a fazer o TCC, então essa média diminuiu. E eu comecei a ganhar peso, mas também era esperado, porque em 2023 eu comecei a fazer a minha terapia hormonal. E é esperado que eu ganhasse algum peso, que a gente tivesse que fazer algum controle sobre isso, né? Junto com isso, comecei a tomar corticoides por causa da minha sinusite, mas tudo bem, ele é um corticoide com spray, ele não faz tanta interferência assim. E eu acho, na verdade, que a culpa no corticoide ia só livrar uma culpa minha, mas na verdade a alimentação ruim e falta de exercícios veio de mim e não do corticoide. Então, né, deixa ele aí existindo. E aí, depois disso, eu comecei a ficar em casa mais, porque eu tinha uma aula por semana, e comecei a trabalhar home office. Então, eu comecei a ficar só dentro de casa, não ponto em que se eu saísse de casa, era tipo, pra eu ir no mercado, pra eu ir buscar alguma coisa na farmácia que eu tava precisando, pra ir pegar meus remédios, pra eu ir, sei lá. Poucas vezes a gente saía pra sair pra alguma coisa, e a gente saía, era tipo, vamos pra um café, vamos pra um restaurante. Então, saindo pra ficar sentada e comer, né? E então eu saía pouquíssimo de casa, ficava o tempo todo sentada neste mesmo lugar que vocês estão vendo aqui. Mentira, não é nesse mesmo, porque a gente fez várias reformas. Mas fiquei 2 anos nessa, tipo, 2025 inteiro fiquei nessa, na verdade. 2024 foi diminuindo, 2025 eu fiquei inteiro, o ano inteiro, nessa de só ficar sentada. Então eu estava muito sedentária. E eu tenho mania de sentar com a perna, tipo, uma perna assim, tipo, imagina que aqui é a cadeira. Uma perna assim e a outra de lado, assim, sabe? E aí esse pé que ficava ali embaixo, ele ficou torto, gente. Tanto que eu sentei em cima dele sem fazer nenhum tipo de exercício bizarro, assim. E aí começamos a ir pra academia. Meu peso inicial era tipo 10, que eu levantava em algumas máquinas. Estamos no 45, 40, 45 em algumas. Tô feliz que tenha avançado. Não sei se eu perdi peso ou não, porque não temos balança. É uma coisa que eu quero comprar mês que vem. Não por paranoia nem nada, mas é só porque, tipo, eu quero saber. Entendeu? Eu quero saber. E as de farmácia não são tão confiáveis assim, né? E, na verdade, eu já tinha tomado uma bronca médica lá no final do ano passado. Da minha médica falando, pô, tipo, você engordou muito rápido, num período de tempo muito curto. A gente tem que fazer alguma coisa pra manter, pra tentar manter. Mas, assim, eu tenho 1,85 e eu pesava 64 quilos quando eu comecei a tomar os hormônios. E agora eu devo estar com, tipo, 75, 80, nessa faixa aí, porque faz muito tempo que eu não peso. E na verdade o que ela quer é que, tipo, eu perca os quilos que eu ganhei a mais em gordura e fique com a porcentagem de gordura que eu tinha lá no começo. Mas que eu tenha essa massa muscular, então não necessariamente assim, eu preciso emagrecer, mas ter mais peso do que eu tinha antes, só que de massa magra. E assim, vou falar, ser sincero com vocês, gente, exercício físico é muito importante, tá? Não sei se vocês sabem, mas é tipo assim, os músculos que você cria na sua vida são basicamente a sua aposentadoria pra você ser um senhorzinho, uma senhorinha, um senhorinho que consegue fazer as coisas. Sabe? Que consegue subir e descer uma escada, que consegue ter autonomia, que consegue viver sozinho. E não só isso, a quantidade de massa muscular pode ser o definitivo de se um dia você parar na UTI, se você sobrevive ou não. Então, tipo assim, realmente são coisas importantes. Tem muitos benefícios sobre inteligência, disposição, saúde mental. Então, realmente, né, estava eu sendo inconsequente com a minha saúde, sendo que tinha uma academia no meu prédio. Eu precisava descer 2 andares. 2 andares não, alguns andares. Enfim, dito isso, sou feliz que a academia tenha dado certo, mas foi feriado na quarta, véspera de feriado, então a gente não foi. Então hoje a gente vai fazer o treino de quarta e de hoje à noite, pra dar tudo certo, a gente ter feito todos os treinos da semana. E eu preciso comprar uma daquelas luvinhas que tem silicone aqui, assim, sabe, pra não dar calo na minha mão, porque... Enfim, minha mão machuca muito fácil, a pele da minha mão é muito sensível, porque eu não fazia nada. Que pena, que pena. Enfim, agora sim, deixa eu te falar, ficar falando nada a ver. Gente, uma pausa nos trabalhos de computador pra mostrar pra vocês o que chegou.
Chegaram as cartelas de adesivo. Elas são holográficas, eu não sei se vocês vão conseguir ver bonitinho, mas elas são holográficas. Então a gente tem da Sanrio. Tá vendo? Eu arredondei os cantinhos, porque eu gosto de canto arredondado. Eu acho que eu tinha que ter um arredondador de cantos maior pra ficar mais harmônico. Mas só assim eu acho que já fica melhor pra não tá pontudo. Os adesivos ficaram com um bom tamanho, ó. Eu achei que valeu muito a pena. Ficou muito fofo. Ai, meu Deus, é muito fofinho. Gente, essa Hello Kitty, sinceramente, icônica. E o nosso Carlos. Do Carlos. E aí vocês podem ver a diferença é que eu mantive a line art do Carlos preta, porque eu acho que combina mais com a estética dele. Teste tem 10 de cada como teste de cartela de adesivo. Falando em adesivos, também chegou a última coisa que a gente precisava pra organizar os adesivos, que é eu comprei esse mini fichariozinho, que é de coração. Aqui eu achei muito fofo que é um coração na argolinha, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Que é um coração? Eu não sabia que era um coração, foi sem querer. Que é um fichariozinho de cartinhas Pokémon. Ui, bati a capa do meu nariz. De cartas Pokémon. Então cada página são 4 envelopinhos. Ai, ele tá grudado, não consigo mostrar. São 4 envelopinhos individuais, que é pra colocar 4 cartas por página, no caso 8, porque você pode pôr frente e verso, mas eu só vou usar um lado. E eu vou usar pra organizar os adesivos, pra ficar por estoque, assim fica muito mais fácil, tipo... Ao invés de eles ficarem todos jogados numa caixa, correndo assim de amassar e afins, eles vão bonitinho aqui dentro. E aí vai, tipo, eu coloco o design normal, o design holográfico, o design normal, o design holográfico. E aí assim eu vou ter várias páginas, tem muitas páginas, então cabe bastante coisa. E depois é só comprar refil dessa paginazinha. E é um caderninho pequenininho, cabe com certeza cabe mais páginas, gente. Olha como ele tá magrinho. E vai ser ótimo pra transporte, muito mais fácil. E de estoque organizar também, que eu já vou saber que acabou, que tá com pouco, que tá... Assim, porque no momento, do jeito que tá agora, eu transportei eles aqui dentro, sabe? Da caixa. Então, se vocês forem olhar, fica, tipo, meio bagunçado, sabe? Difícil de acertar certinho o que é cada um. Então, desse jeito vai ficar muito mais fácil. E a gente vai organizar esses adesivos agora também. Vou fazer essa pausa pra organizar os adesivos. Um, pra eu já saber o que tem que ressacar. 2, pra eu já aproveitar e gravar. Eu gravei o unboxing desse daqui pra colocar nas redes curtas. E pra eu tirar uma foto dos adesivos pra colocar, pra gente fazer o nosso post de catálogo do que a gente vai levar pra Super XP. Enfim, tô ficando empolgada. Já volto, gente, pra mostrar pra vocês. Na verdade, vocês vão me ver organizando. Mas enfim, eu só quis fazer essa atualização pra vocês. Que a gente vai dar uma pausa nisso pra fazer isso. Gente, segunda-feira chegou, deixa eu arrumar o tripé bonitinho. A segunda-feira chegou, viajamos nessa sexta, estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. O que a gente precisa fazer é estampar a eco bag. E eu decidi que a gente também vai comprar uma toalhinha, a gente tem que ter uma toalha pra tampar a mesa, né? A gente vai comprar essa toalha e vai estampar com a logo
né? Então, na mesma gráfica que eu vou pedir a estampa das eco bags... Nossa, gente, elas vêm com um cheiro... Essa aqui veio com um cheiro muito melhor. Nossa, eu acho que essa daqui a gente não vai precisar lavar, gente. A outra veio com um cheiro tão ruim. Mas enfim, ela tem fundo. Eu acho que elas vão precisar ser passadas. Gente, é isso. Nossa, dessa vez elas vêm com uma etiquetinha dentro. O que fala na etiqueta? Deixa eu ver pra vocês. Que pode passar... Nananana. Enfim, gente, informações de como lavar. Ótimo que já vai pra pessoa também. Eu acho só que a gente vai ter que passar bonitinho. Ela tem fundo, é o mesmo tamanho. Temos 10 unidades. Eu só preciso somar bonitinho. Enfim, voltando ao assunto. A gente quer comprar essa toalha, a toalhinha, né? E aí, basicamente, a gente vai ter uma toalha grande o suficiente que a gente pode usar Calma aí, deixa eu... Deixa reto que tá me deixando torta. Daí eu explico pra vocês melhor. Então... Quando a gente vai em Arts Alley, a medida é padrão. É sempre uma mesa de duas mesas de 70 por 70 centímetros juntas. Ou seja, 70 de profundidade e 1,40 se você estiver usando a mesa sozinha. Igual esse meu caso agora em Joinville. Pra Super XP. Mas, se você estiver dividindo, é 70 por 70. Então, o que eu pensei que eu quero fazer, que não é uma grande inovação não, tá, gente? É basicamente o que todo artista faz. A gente vai ter uma toalha de fundo bonitinha, e aí eu quero que seja um azul meio xadrez, um azul clarinho, um azul bonitinho pra combinar com a nossa estética aqui toda azul. De preferência um azul bem parecido com o da nossa parede aqui, eu acho que vai ficar bem fofinha. Pra ser o fundo. E aí essa toalha, ela tem que ser grande o suficiente pra conseguir cobrir. Deixa eu tentar explicar pra vocês. O lado que a gente fica sentado na mesa não pode ter toalha. Porque a gente vai deixar coisas embaixo da mesa. Tipo a mala com estoque extra, embalagem pra gente guardar as coisas, esse tipo de coisa, entendeu? Então a toalha precisa ser grande o suficiente pra tampar a frente, principalmente, e os lados da mesa. Então a gente precisa comprar essa toalha. E aí ela tem que ser grande o suficiente pra tampar quando tiver com 1,40 por 70. E dá pra dobrar ela e tampar quando for o 70 por 70. E aí a gente quer um tecido um pouco menor, daí com uma cor um pouquinho mais forte. Pra ficar bem no meinho, assim, com a nossa logo estampada. E aí, esse tecido menorzinho, a gente consegue usar ele tanto quando a gente estiver com 70 por 70, quanto quando a gente estiver na mesa grande. Daí é isso que eu tô indo atrás, desses tecidos, agora bonitinho pra fazer a composição. Eu saí hoje de manhã, mas eu não consegui achar, então amanhã de manhã eu vou sem falta em lojas mais longe, tirar o tempo só pra isso. Porque daí, quando eu for encomendar o DTF na gráfica aqui, que chega no mesmo dia, é no mesmo dia, tá, gente? Então não se desesperem. Filha, você não vai subir atrás da câmera, vem dar oi aqui. Ai, meu Deus, é um gatão. Nham, 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 nham. Como pode um gatão ser tão cheiroso, meu Deus? Me perdi. Ah, tá. Como eu vou pedir o DTF, que é o que faz a impressão no tecido, o que a gente usa a prensa pra colocar a estampa aqui nas eco bags, eu vou pedir também já a estampa da logo pra gente colocar na nossa toalha. Meu Deus, tô ficando confusa, maluca. E aí eu preciso da medida, então eu vou amanhã cedo, que eu peço cedo, chega na quarta de manhã, chega, estampa as eco bags e tá tudo pronto pra gente levar na sexta, né? Então, eu ia lavar as eco bags hoje, porque daí elas iam ficar lavadas e iam secar. A gente lava, seca. Daí amanhã a gente passava elas no vapor pra elas ficarem sem as rugas, né, que elas vêm meio enrugadas. E deixava elas descansando no outro dia, porque assim toda a umidade do vapor do ferro saía, porque não pode ter nada úmido no dia que a gente for estampar, ela não pode estar úmida de jeito nenhum. Mas como elas não vieram fedendo, gente, não é que a outra veio fedendo, mas é que ela veio com um cheiro muito forte de cola, e essa tá só com cheiro de tecido, então eu acho que não tem problema nenhum. Só o amaciante, as coisas de passar, vai deixar ela bem melhor. Então eu acho que eu vou deixar elas separadinhas aqui, daí à noite eu já passo mesmo. À noite não, quando eu tiver o tempo livre eu já passo. E é isso. Então eu ia começar falando, vou colocar pra lavar, e quando a gente desenha, não vamos precisar lavar, que grande surpresa, que ótima surpresa. Daí eu tenho no meu caderninho as coisinhas que a gente tem que fazer. No caderninho e neste belo papel. A gente tem isso aqui, a gente tem que terminar o negócio da encomenda. E eu já quero fazer esse daqui, então esses dois a gente vai fazer. Eu fiz o adesivo da Diva no sábado. Tem alguns adesivos, eu quero fazer também mais 2 adesivos hoje pelo menos. Então a gente tem 2 adesivos, uma animação e um ícone de perfil pra fazer. Além das mudanças do banner. Então deixa eu virar isso aqui. E eu anotar aqui hoje, a gente vai fazer o adesivo da Juno de Overwatch. Vai fazer outro adesivo. Vai terminar a animação para enviar pro cliente da aprovação. Daí a gente vai fazer a foto de perfil dele, que também faz parte dessa encomenda. E vai arrumar os cards.
fazer as alterações nos cards. Tudo isso pra hoje. E é isso, gente. Acho que vai dar tudo certo. E é isso. Vamos começar agora. Eu vou... Essa parte da encomenda, eu não vou filmar eu fazendo pra vocês o desenho em si, porque eu vou estar reaproveitando, vou estar entrando em pastas de referência, que tem foto do rosto dele, então não vou mostrar pra vocês por privacidade. Mas quando eu estiver animando lá, daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu gostei, sabe? Agora falta a gente animar os textos, essas coisas ficam por cima, mas eu vou mandar isso aqui pra ele pra aprovação e fazer as outras mudanças que eu falei que eu ia fazer e as coisas estáticas. Aí amanhã a gente termina de colocar as mudanças, o texto e polir tudo bonitinho e vai estar tudo pronto certinho. Gente, também arrumamos essa tela pra colocar a intro do One Piece ali no fundo. E a iluminação, tudo bonitinho, das telas azuis e tal. E ficou... Ai, gente, ficou muito fofinho, sério. Falta ainda colocar o título aqui. Ai, tá em 05. Ô, gente, por que eu tava filmando em 05 pra vocês? Enfim. Falta ainda o título, as coisas que vão ser animadas na tela e tal, né? Mas enfim, de todo jeito, tá muito fofinho. Gente, mais uma atualização do projeto. A gente saiu disso daqui, que era um rascunho. A gente achou que essa fonte ficou meio corrida, parecendo coisa de corrida, sabe? Só esse fundo listrado com umas coisas escritas, então a gente deixou assim, pra trazer o quadriculado do Vans. E o vermelho, que ficou na cor meio que paleta. Desse jeito a gente ficou com tudo mais bonitinho organizado. E mudei a fonte também nesses outros dois cards que ficam aqui, né? Então, estamos indo agora, é só fazer a foto de perfil e vai estar tudo certo. Outro dia agora, tirar o fone. Eu fui comprar no centro as coisas que faltavam, os tecidos, né, da nossa toalha. Eu já encomendei também na gráfica junto lá a nossa logo pra colocar aqui. Então, esse é o nosso tecido principal. O tecido que vai ficar por baixo, bem fofinho. Eu preciso fazer a barra. Eu não, meu namorado vai fazer a barra, porque ele gosta de crochê, costura e afim. Ele vai lidar com essa parte. Eu não vou costurar na mão uma barra. E aí, esse aqui, gente, é o tecido que vai no meio com a nossa logo. E aí, olha que gracinha. Ele é mais escurinho, porque o desenho que vai ficar, gente, no meio, que a gente vai estampar aqui, é o desenho da Luna e do Artemis segurando a lua com o meu nome escrito no meio, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Ai. Nossa, eu tô fazendo tudo... Ai, eu tô fazendo tudo do pior jeito possível. Eu vejo mostrar pra vocês. Aqui, esse daqui. Tá vendo? Nossa, péssimo. Aí. E aí, como o Artemis é branquinho, se fosse uma toalha muito clarinha, não ia pegar. Então, a gente pegou um que é mais acinzentadinho, tá vendo? Eu achei a combinação ótima. E aí, desse jeito, gente, ao invés de eu fazer um grande pano estampado, uma grande toalha, desse jeito vai funcionar tanto pras mesas grandes, quanto pras mesas que são pequenas, sabe? Porque na mesa grande a gente coloca essa e essa no meio. E na mesa pequena a gente usa essa daqui, xadrez, que é o fundo, dobradinha. E depois essa daqui só no meio, encaixada. Eu achei tudo muito linda. Meu amorzinho vai fazer a barra quando ele chegar em casa. Ele só não sabe ainda, mas ele vai, coitado. E aí eu já pedi na gráfica pra gente estampar as ecobags. E vai estampar esses daqui também. E, gente, foi super baratinho, tá? Deixa eu falar pra vocês. O pequenininho, esse pequenininho aqui mais escuro, que a gente vai fazer a estampa. Eu pedi pra ela fazer o tecido de algodão e tal, então ele é o mais carinho. Que no caso a gente pegou tricoline 100% algodão, porque era o único que tinha essa cor. E aí, gente, é bom ir nessas lojas, ao invés de comprar online, porque daí eu explico o que eu quero fazer, sabe? Aí elas vão ajudando a gente, né? As pessoas que trabalham lá vão ajudando a gente. Enfim, esse foi tricoline. E aí a gente pegou meio metro. E aí ficou 10,45. E aí, o outro, a gente pegou, que era mais baratinho, era só o fundo, a gente pegou chita e a gente pegou 3 metros. Então, daí era 13,90 metros, ficou 41,70. Tudo deu 52,15. Eu achei ótimo, porque é uma coisa que vai estar lá embaixo de todas as mesas. E é isso, vou deixar aqui separado. Vou fazer a barra quando ele chegar. E depois eu passei no mercado pra comprar as comidas que a gente precisava comprar pro dia do evento já. Então eu comprei energético, comprei docinhos, comprei salgadinhos e coisinhas assim, que é pra gente conseguir comer
durante o evento, né? Pra não, não desmaiar lá dentro do negócio. E minhas lentes de contato chegaram também, então assim que eu tirar essa daqui hoje, ela eu já vou jogar fora. Pra usar as lentes novas lá no evento, então vai estar tudo certo. Só meu óculos que não chegou mesmo ainda, gente. Mas, enfim, meu óculos tá vindo da China. Da Firmo. E aí, da Firmo, que vem da China, né? Então, será que eu podia ter falado o nome da marca? Enfim, vou pensar na edição se estiver borrado, se estiver com um blip por cima, foi porque eu decidi não colocar. Enfim, aí agora eu vou fazer alguns adesivos que faltam pra gente laminar tudo hoje à noite. Assim, daí minha namorada vai chegar, a gente vai na academia. E quando a gente voltar da academia, a gente vai laminar todos os adesivos. E aí eu vou recortando pro meu namorado ir embalando. E é isso, na verdade, só. E aí eu tenho que fazer o adesivo da Juno e um outro que eu vou escolher ainda. Eu fiz o da Diva já, que eu mostrei pra vocês, né? E eu não consegui fazer esses dois ontem porque eu tava... Esses dois ontem, porque depois que o meu namorado chegou, a gente fazer outras coisas. Eu passei todas as eco bags já, elas são lisinhas, passadinhas, tudo certo, só pra estampar. Só falta chegar a estampa em si, né? E eu não fiz hoje de manhã, porque hoje de manhã eu tinha terapia, e depois da terapia eu tava fazendo outras coisas. Tipo, lavar roupa, pra gente ter roupa lavada pra ir pro evento, tudo certinho, bonitinho. E aí eu descobri, gente, que a Super XP, a parte dos artistas, vai ter entrada gratuita separada por fora. Então, fica aí, se você for de Joinville, você vai poder entrar lá mesmo sem estar indo pra Super XP. Enfim, deixa eu parar de falar com vocês agora e correr atrás disso. Porque tá começando a chegar a época pré-feira que o desespero começa a tomar conta. Mas ainda é terça-feira, vai dar tudo certo. Tá, gente, acho que assim agora eu não vou ficar explodindo. Enfim, vocês viram ontem que a gente foi dormir tarde, tipo até tarde. Até tarde assim, até umas 11 e pouquinho. Estampando as eco bags, elas estão todas estampadinhas agora. Então a gente tem esse modelo da Kuromi, que é mais simples. A gente tem só o lacinho e a Kuromi bem no meio. E todas elas também eu estampei a etiqueta por dentro. Vai ficar invertido no vídeo, mas não tá, gente, confia em mim. Então eu fiz... no total a gente ficou com 7 de cada. 7 de cada. Eu vou embalar todas. Deixa eu mostrar pra vocês as de gatinho. Na verdade eu vou tirar foto pra depois embalar. E daí a gente tem a de gatinho, que daí ela é mais preenchida, que são gatinhos espaciais. E também assinada por dentro ali, dá pra ver? Que também é uma estampa, então tudo pode lavar bonitinho. Eu vou tirar as fotos agora, embalar todas elas. E eu vou, na verdade, uma das de gatinho vai ficar fora da embalagem. Que é porque, gente, não vai ter como, eu vou dobrar. E depois que eu dobrar pra colocar no saquinho, ela vai ficar marcada da dobra, sabe onde dobrou. E não tem muito o que eu fazer, sabe? Mas a que é de expositor, eu tento deixar ela na mala, no fundo da mala. Tipo, com as outras coisas com peso em cima pra ela ficar esticada. E ela ficar o mínimo amassada possível, já que ela vai ser o expositor, né? Pra conseguir ver o desenho direito. Mas assim, gente... É só passar que desamassa, sabe? Tá tudo bem. Eu vou embalar, então, as que faltam. De gatinho, a gente tinha feito 5 de gatinho, 5 da Kuromi da outra vez. Sobraram 4 da Kuromi e as de gatinho esgotaram. Então, dessa vez eu fiz mais 7 de gatinhos. E só pra completar a da Kuromi, já que é um evento maior, eu fiz mais 3 pra completar 7. E aí a gente vai ver de novo esse segundo evento como teste. Então é isso. Deixa eu pegar o celular que tá filmando pra tirar as fotos. E aí gravar eu gravo pra vocês embalando elas bonitinhas no pacotinho pronto. Porque essa... Como é uma coisa grande, eu já deixo embalada pronta e ela não fica à mostra ali. A maioria dos itens, gente, tirando, tipo, a maioria dos itens não. Adesivo é uma das adesivo é a única coisa que fica, e as cartelas vão ser a única coisa que fica disponível em quantidade ali em cima no expositor, no stand, assim, que a pessoa pega e me dá, e aí eu faço a conta de quantos são, pra ela pra pagar, e aí eu embalo bonitinho. As outras coisas, a pessoa tem que falar, eu quero um desse, e aí eu já pego de baixo e embalo tudo junto, entendeu? Mas essa é a vibe. E a eco bag, como ela é muito grande, eu já deixo ela fechadinha, pronta, pra eu não perder tempo dobrando lá na hora. Eu acho que é o jeito que faz mais sentido. Enfim, deixa eu parar de falar e ir lá fazer as coisas.
Pronto, gente. Tudo embaladinho. Daí, infelizmente, ela fica dobradinha, mas já vem certinho assim. Atrás com o nosso adesivo de fechar que a gente pediu muitos vlogs aí, mas vocês lembram desse pedido. Então a gente tem embaladas prontas 6 de gatinho, 6 da Kuromi, sendo 3 aqui e 3 estão na gavetas. E o mostruário dela já tá na gaveta guardadinho. E aí essa daqui que ficou de mostruário, que a gente vai guardar inteira, então, pra ela amassar o mínimo possível pra ficar bonitinha exposta lá. Os amassados amassado assim não, né, gente? Mas às vezes marca a dobra que fez. Vai sair com o uso, ou se a pessoa lavar e passar do avesso, gente. Importante que esse tipo de estampa você tem que passar do avesso, mas isso é mesmo pra roupa. Acho que todo mundo já sabia disso, mas eu sempre reforço quando a pessoa compra. De todo jeito, é isso já. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Enfim, vamos começar a fazer as outras coisas agora. Gente, são 4 horas, eu acabei o que eu tinha que fazer da commission pra essa semana, porque eu queria deixar tudo pronto, bonitinho, né? E seja o que Deus quiser. E tá, acabou, seja o que Deus quiser, a gente termina na terça. E semana que vem essa commission acaba, já a gente entrega tudo que a gente tinha pra entregar. Era pra ter sido antes, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho e tava tudo bem quanto aos prazos também. Falta a nossa aquarela ainda, mas essa aquarela eu ainda tô esperando a resposta da minha amiga. Então, Amelie, se você estiver assistindo isso aqui, pelo amor de Deus, assim que você tiver com as coisas prontas dela, me avise. Pra gente terminar as coisas, que a gente ficou nisso, entendeu? Eu falo com ela com frequência, tá, gente? Então, tipo assim, provavelmente ela não é que, tipo assim, ela esqueceu de me avisar ou coisa assim, entendeu? Fica nisso daí. Enfim. Daí agora eu vou embalar as coisas do gacha pra depois a gente terminar os adesivos, desenhar os adesivos, imprimir e laminar tudo bonitinho e recortar, que é a parte mais chata, porque demora um tempão. Mas de desenhar, acho que a gente dá conta de terminar tudo hoje, pelo menos tipo as cunhas, daí eu vou finalizando enquanto meu namorado vai cortando os adesivos que já existem. Mas antes disso, pra facilitar a nossa vida, eu já vou deixar os pacotinhos prontos, porque eu tenho todos os rótulos impressos, mas eles não estão recortados nem colados, então é isso que a gente vai fazer agora. Gente, são 5h20, tá ficando escuro já. E eu cortei todos, agora falta arredondar o canto antes de colar. Né, filho? Só que, gente, eu esqueci que eram tantos. Olha o tamanho do negócio, do que eu tenho. Agora eu vou arredondar todos os cantos e colar. Meu Deus do céu. Gente, arredondei todos os cantinhos. Parece que eu tô no além, né? Mas enfim, arredondei todos os cantinhos. Eu tô ficando meio fanha, eu espero que eu não esteja ficando gripada. 2 dias antes da Super XP, eu ia ficar muito frustrada se isso acontecesse.
Porque eu quero estar bem de saúde. Vai, pelo amor de Deus. Tô limpando o meu cortador de cantinhos. Eu cortei todos os cantinhos. Mas agora eu vou primeiro ir acender a luz, né, que tá escura. Eu vou acender a luz. Daí eu vou limpar aqui, jogar esses papéis fora, limpar tudo bonitinho, pra daí ficar só realmente ir colando as coisas. E são 5h55. Mas ó, todos os cantinhos arredondados deste montante de coisa. Ai, ai. Podia ter um negócio que arredondasse os 4 cantos de uma vez, né? Mas aí como é que ele ia ser pelo tamanho certo? Esse aqui é muito mais universal. Deixa eu botar ele na gaveta de volta pro lugar. Cada coisinha tem seu lugar agora que a gente tem móveis, né? Incrível. Enfim, deixa eu jogar todos esses filetes de papel que a gente recortou no lixo e acender a luz, e daí eu volto com vocês. Gente, Iris do futuro aqui do VoiceOver pra falar que isso deu muito trabalho, muito mesmo, muito, porque tinha que descolar e colar em 90 embalagens. Eu não sei também porque eu não dividi isso e fiz em 2 dias diferentes antes, mas ficou pra véspera aí, porque eu fiquei tipo, é só embalar, tá tudo bem, a gente tem outras coisas que eram prioridade. Me arrependi, devia ter feito dividido em 2 dias sim, tanto que aí nessa timelapse de agora nem tem tudo isso aparecendo de uma vez. Enfim, nessa hora meu namorado chegou em casa, a gente jantou e daí ele tava me ajudando a laminar os adesivos que faltava imprimir, laminar e recortar, porque eram alguns que a gente acabou, principalmente do acabamento holográfico, e alguns que a gente não conseguiu fazer holográfico pro primeiro evento. E aí, nessa parte eu recortei 90 adesivos das Evolutions pra colocar no gacha. Meu braço tá doendo até hoje, tem mais adesivos pra recortar. Enfim. Mas do jeito, gente, é um processo que é tedioso, é repetitivo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque fica tudo muito fofinho e é muito engraçado ver uma coisa que eu fiz ganhando vida, assim, e as pessoas gostando disso e comprando. Quer dizer, pelo menos gostaram no primeiro evento, né? Não sei como vai ser a recepção nesse, mas eu espero que as pessoas gostem também. Enfim. De todo jeito, o vlog vai chegando pro final. Vocês viram que eu só saí gravando timelapse, porque eu tava doida, maluca. E hoje é quinta-feira, eu tô terminando de gravar esse voiceover agora, antes de postar pra vocês. A gente foi dormir meia-noite, que eu acho que vai aparecer o horário agora, ó, meia-noite e 41. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vlog.